Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai? Eu sou o professor Israel Evangelista e na aula de licitações e contratos administrativos daremos prosseguimento agora. Eu vou iniciar minha audiodescrição. Eu tenho 1,70 m, cabelos castanhos escuros, estou utilizando um óculos na cor marrom, uma camisa social branca, um terno na cor cinza, uma calça também na cor cinza e um sapato marrom. Atrás de mim existem alguns pontilhados com pontos que se encontram e também na minha lado esquerdo a escrita EAD Mudando Realidades. Dando prosseguimento agora na nossa aula 3. A aula 3 ele tem como título pregão, seja ele na modalidade presencial ou eletrônico, registro de preço e também todos os atos ali correlatos a este instrumento auxiliar, o registro de preço, tudo bem? Nós falaremos nessa aula a respeito, primeiro, das formas de condução do pregão, bens e serviços comuns, portanto, com o domínio de todo o rito, que é um rito comum, próprio ali do pregão eletrônico. Também os critérios do pregão, seja ele a sua espécie comum, que é o rito, né? Os lances, a fase recursal, a habilitação, o uso preferencial do pregão eletrônico, se a gente estiver falando do âmbito federal, os prazos, a negociação, a desclassificação motivada ou mesmo a classificação motivada também. Logo depois, falaremos a respeito de um sistema auxiliar, que é o Sistema de Registro de Preço, o SRP, sua ata de registro de preço e também as possibilidades de sua adesão. Vamos lá? Começamos falando a respeito do pregão e por que falamos do pregão. Veja bem, hoje nós possuímos na licitação 5 modalidades de licitação, tudo bem? Primeiro deles, concorrência, tomada de preço, né? Nós falamos também a respeito do diálogo competitivo, também falamos a respeito do concurso e também do leilão. Quando nós também falamos agora da modalidade pregão eletrônico, essa é uma diferença que veio na nova lei de licitações. A lei anterior não trazia o pregão eletrônico como uma modalidade. Essa modalidade veio a surgir agora na nova lei de licitações como a 6ª modalidade, tudo bem? Quando nós falamos de pregão eletrônico, e nós devemos mesmo falar, as principais características dele, primeiro delas, é que é uma modalidade agora passando a ser obrigatória para adquirir bens e serviços que são considerados comuns. A primeira pergunta, então, que nós faríamos é: o que seria, então, esses bens e serviços considerados comuns? A própria legislação nos responde isso. Lá no artigo 6º, ele fala que serviço comum seriam aqueles que possuam padrões de desempenho ou de qualidade definíveis de forma objetiva lá no edital de licitação, tudo bem? Então, primeiro ponto que a gente tem que observar bem aqui é que o pregão eletrônico, ele segue um rito que é o rito comum. Esse é o primeiro ponto que você deve observar. Segundo ponto em relação ao pregão eletrônico que a gente já viu até agora, é que ele apenas contrata serviços comuns. Uma coisa é o rito escolhido por ele, se é especial ou se é comum. Outra coisa é a natureza do objeto que ele pretende licitar, que aqui também nós vimos que ele não é de natureza complexa ou especial, mas de natureza comum. Tudo bem? Beleza. A terceira questão também que a gente tem que entender é que o critério de julgamento, lá daquele que nós vimos na aula passada, menor preço, melhor técnica, técnica e preço, no caso do pregão eletrônico, ele sempre vai ser no critério menor preço ou maior desconto. Ou seja, em nenhuma hipótese nós vamos ver um pregão eletrônico que tenha um critério de julgamento melhor técnica,
Mesmo porque, isto porque, nós acabamos de ver que a própria lei exige que esse procedimento, que é um procedimento mais comum, mais tranquilo de se seguir, ele apenas lide com objetos comuns e apenas no critério menor preço ou maior desconto. Entendido isso, nós passamos a entender as duas modalidades, as duas formas de acontecimento do pregão. A primeira delas seria presencial e a segunda, eletrônico. Professor, quer dizer que ainda existe a possibilidade de haver um pregão presencial? Sim, ainda há essa possibilidade. Sabe por quê? Porque quando lá no artigo 17, a Lei de Licitações fala sobre o pregão eletrônico, ele fala que ele deve ser de natureza preferencial. Preferencialmente eletrônica. Isso quer dizer que ainda pode ocorrer licitações presenciais. Mas, olha só, o presencial, ele é uma exceção. E como toda exceção, ele precisa de uma justificativa. E olha só que interessante. No caso do pregão presencial, a gente inclusive citou isso aqui, 2 requisitos devem ser colocados em xeque. Primeiro deles, a licitação presencial deve ser gravada por áudio e vídeo, segundo o artigo 17. Mas não só isso, ela também precisa ser reduzida a termo. Todo o acontecimento, então, tem que formular um ato administrativo enunciativo ali, que é uma ata daquela sessão de tudo que ocorreu. Tudo bem? É um requisito, inclusive, que a legislação obriga que seja feito nestes casos. O modo de disputa, aqui no caso do pregão, ele pode ser tanto aberto, ou seja, os lances são públicos e sucessivos, como também pode ser aberto e fechado. Ele inicia com lances públicos e sucessivos e finaliza com apenas um único lance feito pelos concorrentes, tudo bem? Olha só, no caso do pregão eletrônico, isso é preciso ser anotado aí, ele veda o uso do modo fechado isolado, ok? Esse modo de disputa é muito utilizado lá nos casos da concorrência, né? Nos casos lá da concorrência, é muito utilizado o caso de disputa fechada. É muito utilizado também quando a gente está falando de orçamento sigiloso, né? E a própria complexidade daquele objeto justifica que seja utilizado nesse modo de disputa. Aqui, nós já falamos que o pregão eletrônico apenas pode ser utilizado no modo de julgamento aberto ou combinado aberto e fechado, tudo bem? Uma segunda questão, e muito importante, é em relação a qual seria o rito comum, ou seja, o rito do pregão eletrônico. Nós já vimos isso na aula passada e já vimos que, de maneira macro, como é que cada uma dessas fases basicamente se prepara. Se inicia a fase, portanto, lá na fase de planejamento, a fase preparatória. Ainda dentro da fase de planejamento, existe a fase de divulgação do edital. Nesse momento aqui, a publicação, inclusive, no PNCP, Portal Nacional de Compras Públicas, Contratações Públicas, como nós vimos na aula passada. É neste momento ali da divulgação do edital que começa a fase externa da licitação e nós entramos então na fase da disputa, entrando nas propostas e nos lances. Depois da proposta e lance, nós falamos então da fase de julgamento e também já falamos disso, do ato administrativo decisório, que tanto atua lá na fase de julgamento quanto na fase de habilitação, na medida em que é nessa fase que é emitidas as decisões administrativas e que devem ser fundamentadas, não só por exigência dos princípios, mas também do artigo 5º, que nos remete lá para a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Logo depois disso, nós entramos na fase recursal e que nós vamos falar sobre essa fase, os recursos administrativos em espécie, mais à frente. E, por fim, a homologação. É interessante a gente pontuar aqui uma diferença que a própria Lei de Licitações nova agora nos trouxe. É que essa fase aqui, a de julgamento e a fase aqui de habilitação, elas podem ser invertidas. Ou seja, primeiro eu posso fazer a habilitação e depois da habilitação
é que eu abro para o julgamento das propostas, tudo bem? Aqui eu posso fazer essa diferenciação. Primeiro, eu nesse caso habilitaria e depois analisaria a proposta, né? O julgamento ali da proposta, desde que haja uma justificativa motivada, tudo bem? A gestão do certame ela é basicamente conduzida por um novo agente público. Aqui no caso da nova lei de licitações, ela também diferenciou-se em relação à lei anterior. No caso da nova lei de licitações, o agente público que atua nas licitações mudou a nomenclatura. Ele antes, que era conhecido como servidor público, como agente público, agora ele é conhecido como agente de contratação. Então, nos ritos processuais especial, assim como no rito comum, quem atua no procedimento ali é chamado agente de contratação. O agente de contratação, quando se escolhe por uma modalidade pregão, ele deixa de ser agente de contratação e é designado como pregoeiro. Neste caso, então, quando nós falamos do agente público que trabalha com o pregão eletrônico, nós devemos nominá-lo como pregoeiro. É o pregoeiro, portanto, o responsável pela gestão processual, tanto de análise processual da fase interna para a fase externa, tanto como condutor da fase de lances e também a figura responsável pela decisão administrativa no processo de licitação. Essa gestão, portanto, que é conduzido por um agente de contratação, no caso do pregão eletrônico, como a gente falou, ele é designado o pregoeiro, essa é a função dele, e ele tem uma equipe de apoio, e essa equipe de apoio aqui sim, também são agentes de contratação. Tudo bem? No caso do pregão presencial, pouca coisa vai mudar. O que a gente fala que muda em relação ao pregão presencial são questões operacionais, que a sessão ela ocorre de maneira física, né? Existem lances verbais, como acontece atualmente, né? O registro ele deve ser em ata, como a gente falou, e a gravação, segundo a lei de licitações, passa a ser obrigatória, tudo bem? É claro que também tem que ter a justificativa para não utilizar o meio eletrônico. Professor, existe algum caso hoje em dia que é justificável a utilização de um pregão presencial em detrimento de um pregão eletrônico? Olha, dificilmente essa justificativa ela é muito bem vista, né? Mas a grande verdade é que existem algumas localidades que possuem as suas próprias particularidades. Existem alguns municípios, por exemplo, que não importa quantas vezes o certame eletrônico fosse feita, ela certamente não vai acudir aquelas pessoas que realmente teriam condições de levar aquele objeto, de levar aquele bem. Então, se constatado que determinados fatos justificam a elaboração de um pregão presencial, ele pode ser feito. Mas lembrando, ele deve ter caráter excepcional e deve continuar mantendo todos aqueles princípios e requisitos que nós lemos até aqui, como publicidade, transparência, controle social, todos os demais que nós vimos naquelas aulas anteriores. O pregão eletrônico ele pode também se dar por uma espécie de instrumento auxiliar. Quando a gente está falando de instrumento auxiliar, a gente basicamente está falando daquele artigo 80 da Lei de Licitações, que passa um rol de pelo menos 5 instrumentos auxiliares. Ali nós falamos de credenciamento, registro cadastral, e também nós falamos de SRP, Sistema de Registro de Preço. Então, o Sistema de Registro de Preço nada mais é do que um instrumento auxiliar previsto lá no artigo 80, que serve para, olha só a definição dele aqui, ó, que serve para contratação por registro de preços, registrando preços, né, de fornecedores para condições futuras de contratação, sem a necessidade de se firmar de imediato um contrato administrativo.
Olha só que interessante, pessoal. Nós estamos falando aqui, então, de uma modalidade que o próprio nome dele já se explica. Eu estou falando de uma licitação que eu faço por meio de um pregão eletrônico e que ao final do pregão eletrônico eu registro o preço daqueles que venceram. Esse registro de preço, ele é um instrumento auxiliar e a partir desse instrumento auxiliar, as pessoas ficam vinculadas àquele fornecimento. No entanto, para a administração pública, ela olha esse serviço de uma maneira diferente em relação ao particular. E isso tudo nós vamos ver daqui a pouco. Olha só que interessante. Primeiro ponto, a finalidade do sistema de registro de preço é garantir uma maior eficiência na aquisição de bens e contratações de serviços de forma repetida ou parcelada, sem perder tempo com novas licitações a cada demanda. A fundamentação dele está lá no artigo 82 a 86 da Lei 14.133. Vamos ver as características desse sistema de registro de preço, tá bom? Primeiro ponto, não obriga contratação imediata. Olha só, vamos lá. A primeira característica então, do sistema de registro de preço é que ele possibilita que, depois de um pregão eletrônico, o vencedor da licitação ele não seja obrigado a fornecer naquele momento. Na verdade, no SRP, eu apenas registro que ele venceu, vai entregar aquele objeto naquela quantidade em demanda futura e registro ali. Esse registro de preço fica durante 12 meses vigentes e aí, quando a administração pública precisar, ela pode ir lá e contratar aquele serviço que está registrado. É por esse motivo que a primeira característica é que a administração pública não é obrigada a contratar de maneira imediata. Olha só, o registro de preço não gera compromisso de compra automática pela administração, tá bom? Segunda característica aqui, flexibilidade. Flexibilidade nas contratações, olha só. Veja bem, a administração pública, se ela não se obriga a contratar, isso quer dizer que quando ela tiver a necessidade, ela pode ir lá e contratar. Obviamente que ela vai ter que respeitar os valores e as condições, mas respeitado isso, quando ela precisar, o registro de preço vai estar ali à disposição, tudo bem? Terceira característica aqui do SRP, economia de escala. Aqui é uma permissão de uma compra centralizada. Veja bem, quando a gente fala, por exemplo, de um insumo comum, água mineral, por exemplo. Quando a gente fala de água mineral, qual é o órgão da administração pública que precisa de uma água mineral? Poxa, vários. Quando a gente fala de economia em escala no SRP, é essa possibilidade de registrar preços de todos os órgãos unificando eles. Essa economia em escala é porque o órgão que iria comprar poucas águas ali, poucas águas em outro lugar, se junta e então a água sai de muito menor o seu preço. A mesma água sai com preços menores. A ideia, então, do ganho em escala no SRP é possibilitar que a administração pública compartilhe a aquisição. Nada mais é, portanto, do que uma compra compartilhada por meio de um registro de preço. Tudo bem? Depois, a característica dela é a validade limitada. Ela teria não aquele prazo próprio dos contratos administrativos que a gente vai ver mais à frente, mas o registro de preço ele vai ter validade máxima de 12 meses e aí ele vai poder ser prorrogado apenas uma vez por igual período, ou seja, no máximo ela terá uma validade de 24 meses, tudo bem? Fora isso, uma característica muito importante também do registro de preço é a possibilidade da participação no mesmo processo de outros órgãos. Essa é a compra compartilhada que nós citamos, tudo bem? Ok. No procedimento administrativo de um SRP, quando se termina o registro de preço, é lavrada uma ata registrando aqueles preços previamente estipulados pelo fornecedor, administração e o preço do objeto. No final desse procedimento todo, é gerado essa ata de registro de preços. É essa ata que atesta tanto o preço
quanto o fornecedor e o órgão que está vinculado a este preço naquele período de 12 meses, prorrogável por mais 12. Essa ata de registro de preço possibilita que outros órgãos de outros entes da federação, eles possam também aderir ou pegar carona nessa ata de registro de preço e contratar também aquele objeto que ali está. Veja bem, é uma segunda possibilidade de compartilhamento daquele objeto. Imagine que nós estamos falando de um objeto água mineral, como nós citamos como exemplo. Se, juntando vários órgãos, ele possibilita que haja um ganho em escala, ou seja, a água em uma quantidade muito maior fica muito mais, um preço muito mais baixo, a adesão também possibilita que um órgão ou outro que não tenha participado do processo de licitação entre lá e fale assim, quero contratar também essa água a este preço. Caso sejam cumpridos os requisitos, aqui ó, os requisitos para o SRP, é possível que haja a adesão também à ata de registro de preço, tudo bem? Para que ocorra, portanto, um sistema de registro de preço, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, exige que haja, primeiro, a justificativa da contratação para registro de preço, de acordo com o artigo 82, parágrafo 1º. Fora isso, o estimativo de consumo e orçamento prévio. E por que a administração pública deve fazer essa estimativa de consumo aqui? Ora, se a gente está falando de um procedimento que gera economia em escala, é preciso saber que economia em escala é essa que eu estou lidando. É nesse momento que a lei exige que haja esse estimativo do consumo. Depois, a realização de licitação prévia e as modalidades devem ser adequadas, ou seja, se estivermos falando de um objeto comum, deve ser, como a gente viu, um pregão. Se a gente estiver falando de um rito especial ou de um objeto complexo, deve ser em outra modalidade, que seria a concorrência. Depois, é preciso analisar também critérios objetivos de julgamento definidos no edital. É isso que a nova lei de licitações exige para o caso do pregão. Fora isso, existe também a necessidade de fazer a gestão por um órgão gerenciador, que é o responsável não só por conduzir o processo, mas também por controlar os saldos da ata, as vinculações, o período de vigência e também eventuais pedidos ali de reequilíbrios contratuais, seja ele por revisão, reajuste ou mesmo repactuação, se for o caso. Depois, há o requisito também de manifestação formal dos órgãos que pretendem participar. Se nós estamos falando de uma licitação que é compartilhada, ela precisa ser notificada a todos os participantes que eventualmente queiram participar desse processo. Essa previsão aqui, inclusive, ela é própria lá do artigo 86, que obriga a administração pública, lá na lei de licitações, a fazer esse compartilhamento, esse envio para compartilhamento das licitações dos sistemas de registro de preço. Por fim, a previsão expressa no edital sobre a possibilidade de adesões externas, ou seja, aquilo que nós falamos, de um órgão que não participou do processo, se ele pode entrar lá e pedir aquele objeto para contratar. Tudo bem? Depois disso, nós falamos então do que nós já até antecipamos aqui, a ata de registro de preço. E olha só que interessante, na definição própria da lei, a ata de registro de preço ela é um documento vinculativo, obrigacional, que lida com o objeto definido e obrigações de ambas as partes. A definição lá do artigo 6º, portanto, ele equipara uma ata de registro de preço a um contrato, mas há uma diferença crucial aqui, que basicamente é a natureza jurídica deste instituto. Uma ata de registro de preço, portanto, ele não é um contrato administrativo. A ata de registro de preço, olha só, é sim um documento vinculativo em que ficam registrados os preços, os fornecedores, as condições e as quantidades de bens e serviços para as futuras contratações da administração pública. É este documento, inclusive, a ata, que possibilita que outros órgãos, olha só, ou entidades que não participaram da licitação
utilizem a ata para contratar com fornecedores registrados. Tudo bem? Aqui a previsão, inclusive, é lá no artigo 86, parágrafo 3º. E até essa adesão, ela tem requisitos, seja ela, primeiro, a justificativa da contratação, deve haver também a compatibilidade do objeto, deve haver também o respeito aos limites quantitativos e o órgão deve contratar até 50% do quantitativo, não sendo fornecedor obrigado a aceitar as adesões. Existe também a necessidade de uma anuência formal do órgão, a comprovação de regularidade fiscal e a observância do prazo de vigência. Ufa, né? Olha só, depois de tantos requisitos para uma ata de registro de preço, eu quero fazer alguns esclarecimentos aqui. Muitos órgãos da administração pública, eles entendem que, olha só, de um lado, eu devo fazer um procedimento com todos aqueles atos que nós vimos nas aulas anteriores, ou, de outro lado, eu posso ir lá e simplesmente fazer uma adesão a uma ata que já está publicada, que já está licitada. Qual você acha que é mais fácil? É claro, professor, que eu chegar lá e já escolher uma ata já feita de outro órgão, eu vou lá e pego carona. Eu vou lá e faço uma adesão. Pego aquela ata e faço a contratação. A grande questão é que a legislação ela tem a adesão como exceção, de caráter excepcional. A adesão, portanto, deve ser justificado e deve ter aqueles requisitos todos que nós citamos preenchidos. Pelo fato de que todos os órgãos da administração, e aí está se tornando muito usual as adesões, acabou que vários órgãos de controle externo estão notificando os órgãos para que eles entendam que a adesão deve ser excepcional. E é por isso que nós lemos todos esses requisitos aqui, eu fiz questão de ler. Olha só, você tem que ver a compatibilidade dos preços, você tem que ver se não seria mais benéfico fazer um procedimento de licitação próprio do órgão em razão da complexidade de uma mudançazinha que você quer no objeto. Você deve analisar para saber se aquele saldo disponível na ata, ele poderia lhe apetecer, porque é a necessidade que deve ir atrás da solução, e não a necessidade de se amoldar àquela ata disponível, não é isso? Então, todos esses cuidados transportados para o que nós falamos aqui. O primeiro ponto deles é que a adesão, ela não pode ser utilizada como regra, ela é uma exceção e uma exceção justificada. Olha só, a ata de preço também não deve dispensar o planejamento. Lembra quando a gente fala lá no início a respeito do planejamento das aquisições? Quando nós falamos de planejamento, nós estamos falando daquela sopa de letrinhas lá, ó. O estudo técnico preliminar, onde tem todas aquelas nuances em relação ao que pode, o que não pode, como é que a pesquisa de mercado, a pesquisa de preço, qual a solução mais adequada para o caso, não é isso? Quando nós falamos de TR, nós estamos falando de todas as regras que lá no final vão ser utilizadas na execução do serviço, a forma de entrega, o prazo de validade, né? Por último, o edital de licitação, ele vem dispondo a respeito da capacidade, inclusive, de fornecimento. Tudo isso aqui, ó, que são atos de planejamento, ele não pode ser dispensado, deve ser priorizado pela administração pública nas compras, inclusive quando a gente está falando de uma ata, de uma adesão. Tudo bem? Por fim, em relação à transparência, o procedimento aqui também, quando eu falo de SRP, Sistema de Registro de Preço, ele deve ser formalizado e divulgado, garantindo o controle pelos órgãos de fiscalização. Na verdade, os órgãos de fiscalização hoje são coadjuvantes em relação à consecução da política pública, né? A ideia é que a administração pública, o poder executivo, legislativo, judiciário se adequem, se controlem entre si, possibilitando que as necessidades públicas sejam efetivamente sanadas. Com isso, ao final, nós fizemos um levantamento de riscos e de algumas vantagens também para o caso aqui do SRP e da ata de registro de preço.
O primeiro ponto de vantagem, de fato, é o tempo e o recurso, como todos facilmente podem ver, né? A possibilidade aqui de preços mais competitivos, em razão aqui de uma ata de preços já resultar de uma licitação, não ser uma dispensa de licitação, como a gente vai ver mais à frente, mas também exige alguma análise de risco. Primeiro, não pode haver um uso indiscriminado e desvirtuar a licitação, apenas aderindo àquelas atas, né? E por último, se não houver justificativa adequada, ela pode gerar inclusive a responsabilização do gestor por burla, né? Por dispensa indevida, por fragilização ali ao dever constitucional de licitar. Tudo bem? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de pregão eletrônico e registro de preços também e nos vemos na próxima aula. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.